Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. Eu vou começar com vocês uma série sobre a birra. O primeiro dessa série será sobre o que ela me diz. Eu sei que esse é um assunto que a gente já tocou aqui, mas sempre vale a pena pra gente não se esquecer, pra gente entender esse momento desafiador de uma forma melhor. Vamos falar sobre isso? Gente, a birra. Eu queria colocar para vocês o que é que a birra nos diz. O que ela conta sobre o coração dos nossos filhos e o nosso também. Afinal de contas, às vezes a gente não faz birra chorando ou birra com muito nervoso, mas às vezes a gente tem um movimento de birra também. A birra, ela vem contar com todo o barulho que ela vem sobre uma frustração. E se a gente for entender o processo de frustração, como eu venho trazendo para vocês, a gente vai entender que a birra está contando que havia uma expectativa, havia uma exigência, ou seja, havia um plano que essa criança tinha feito na cabeça dela, de como ela gostaria de que as coisas acontecessem. Este plano foi frustrado, ou porque está na hora de dormir, ou porque na hora de desligar, ou porque precisa ir para a escola, ou porque tem lição para fazer, ela não está fazendo somente o que ela quer, tem que fazer também o que ela precisa. Algo que ela planejou não aconteceu na cabeça dela. E aí ela vem resistir. Ou seja, eu frustrei e agora com a birra eu estou resistindo a isso que tá me chateando tanto, que eu queria que não fosse assim, que eu queria que fosse do meu jeito, que eu queria que fosse da minha forma, tudo que eu tinha planejado. E eu vou dizer pra vocês que eu compreendo completamente as crianças. Às vezes, você fica retrancado, talvez você não dê chilique, não se joga no chão. Quando você tinha feito um plano, que seja desse final de semana, de comer seu sábado em família, e de repente aquilo vai tudo degringolando, e aí você emburra, você se joga no chão, não adulto, né, gente? Mas você fecha a cara, você trata os outros com rispidez. Isso não deixa de ser um movimento de resistência. Por que eu tô falando isso? Porque é importante a gente conhecer isso dentro do nosso coração, dentro do nosso funcionamento, para que eu possa reconhecer quando isso está acontecendo com o outro. Óbvio que esse processo com as crianças, ele ainda não tem o freio nem o processo de educação, é isso que nós estamos fazendo. Mas o querer as coisas do meu jeito, estar frustrado porque isso não está acontecendo, existe. E a gente conhece esse lugar muito bem. Querer fazer só o que eu quero e não fazer o que eu preciso está acontecendo. E a gente conhece esse lugar muito bem. Essa luta de eu ter que fazer o que é preciso e muitas vezes não é o que eu quero. De muitas vezes o que eu quero talvez não seja bom para mim, mas é o meu bem-estar imediato. Tudo isso a gente lida na nossa condição humana, nesse coração falho, que quer sim ser o centro do mundo, ter aquela rédea sobre todas as coisas e fazer com que coisas e pessoas e acontecimentos aconteçam da forma como a gente gostaria. A birra está contando que isso está acontecendo, entenderam? Ela está contando que essa criança está frustrada frente a um plano ou a um desejo que ela tinha. Então, é que eu entendo isso. Primeira coisa, talvez uma das mais importantes. Não tome como pessoal. Existe, na verdade, uma oportunidade de um aprendizado que está acontecendo ali. Que é exatamente eu aprender que nem tudo que eu quero vai acontecer. Nem tudo que eu planejo vai ser do meu jeito. Nem tudo no mundo é do jeito que eu quero. Exatamente essa oportunidade que a criança está tendo naquele momento de aprender para que ela, nas próximas situações onde isso também vai existir, porque nem tudo acontece da forma como a gente quer, a gente não está nessa realidade, ela possa, na verdade, ir lidando com esta realidade de uma outra forma. Então, quando eu entendo que a birra conta dessa história, o que a gente pode fazer é acolher essa realidade. Acolher essa criança. Eu sei, eu sinto muito. Nem sempre tudo do jeito que você queria. Você queria fazer tal coisa, mas isso não será possível. Amanhã a gente vai ter uma outra oportunidade. Então, nesse momento, você consegue, compreendendo a criança e o que está acontecendo, você consegue encontrá-la nesse lugar de tanto desconforto. Acolhê-la, muitas vezes colher nessa conversa quais são as necessidades, o que ela precisa, o que ela quer. Você pode localizar isso no tempo, quando isso será possível de novo, você tá entendendo que isso é muito importante para ela, e aí ela vai ter a oportunidade de sim ser considerada no tempo futuro, e assim por diante. Nesse momento, depois do acolhimento,
a gente pode partir, por exemplo, para um ou você, eu já entendi, então ou você se acalma e depois a gente vai tomar o sorvete que você tanto quer depois do almoço, ou você às vezes até pode dar a opção do continua chorando e se acalmando aí no tempo que você precisar, mas aí hoje não vai ter sorvete. Quando a gente usa o ou você, e hoje, gente, a gente teve um intensivão de ou você lá no curso. Se você quer sair da ameaça, do bater, do grito e do castigo, que só convidam seus filhos para o embate com você e para alguém ganhar e alguém perder, eu te convido para vir para o curso. De tempos em tempos a gente tem esse intensivão do ou você e da consequência. Como é que a gente realmente vai na nossa correção gerando autonomia, responsabilidade e aprendizado para o que já passou, não, para a próxima vez. O erro, ele faz parte de um movimento de aprendizado, ele não é um lugar que não devia existir, ele existe. O ponto é o que a gente faz com isso e o que a gente convida as crianças a fazerem com isso também. Então, nesse processo de birra, quando eu tenho conhecimento do que está acontecendo, isso me tranquiliza, porque muitas vezes este barulho é muito grande e eu posso achar que ao invés de haver uma frustração e uma experiência de eu ainda querer as coisas do meu jeito, existe sofrimento, por exemplo. E essa é uma grande armadilha para a gente cair no lugar de atender as crianças porque choraram. E a hora que a gente cai nesta armadilha, o que as crianças estão aprendendo é que se eu chorar bem forte, eu vou conseguir o que eu quero. Então, uma das tentativas e um dos nossos caminhos lá no curso é exatamente o que eu estou te propondo aqui, é a gente sair do atender as crianças ou do autoritarismo em cima das crianças. Que a gente construa um caminho onde ela vai realmente vivendo um aprendizado interno para que ela possa cada vez mais ser responsável, para também viver a sua liberdade e cada vez mais ter autonomia para lidar com os desafios da vida. Se a gente está permissivo demais, essa criança aprende, ela sempre está aprendendo, pense nisso, mas ela aprende que ela pode tudo, que tudo realmente tem que estar acontecendo do jeito que ela quer. E essa conta, gente, começa a não fechar em algum momento. Por quê? Porque essa criança começa a querer cada vez mais coisas e chega uma hora que você não consegue cumprir. E aí essa criança vive uma frustração muito grande ou uma raiva muito grande, exatamente porque ela vem sendo habituada, ela vem aprendendo que o querer dela precisa ser atendido. Por isso que a gente não pode se abandonar nessas relações. E em contrapartida, a gente vai ter no autoritarismo essa criança sendo silenciada, muitas vezes não considerada nesse processo de aprendizado, no colo e no acolhimento da frustração, mas também essa criança jamais sendo considerada nas suas necessidades. E aí você vai fazer tudo funcionar na força. Mas esse efeito rebote, ele também existe, porque o dia que você não tá lá para fazer tudo funcionar, essa criança tá muitas vezes sem norte. A hora que esse adulto que me vigia ou que me controla pela força sai de cena, eu não tenho referencial nenhum. É a hora que, já que não tem ninguém olhando, então eu vou fazer tudo de errado, porque eu não aprendi que isso é ruim pra mim, ou que é bom pra mim, ou que toda atitude tem uma consequência. Então, olhar a birra deste ponto de vista te dá um entendimento de que ali está sendo aprendido alguma coisa e te dá a coragem da gente ser realmente acompanhantes desse aprendizado. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar no meu coração por toda a paz e toda a oportunidade de aprender tanto todos os dias. E agradeço muito a tua presença aqui. A gente se vê na próxima. Um beijo, fica com Deus. Tchau. Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.